Oferecimento CCA, inglês e espanhol. Matrículas abertas. Telefone 3422-1184. Quinta-feira, dia 5 de agosto. Hoje nós celebramos a memória de Nossa Senhora das Neves, padroeira da nossa amada Paraíba. Por isso vamos tomar o Evangelho da semana para meditar Mateus capítulo 16, versículos 13 a 23. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou a seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei a chave do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Jesus então ordenou aos discípulos que não dissesse a ninguém que ele era o Messias. Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que devia ir a Jerusalém e sofrer muito da parte dos anciãos, dos sumos sacerdotes e dos mestres da lei, e que devia ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo, dizendo: Deus não permita tal coisa, Senhor, que isto nunca te aconteça. Jesus, porém, voltou-se para Pedro e disse: vai para longe, Satanás, tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Não tens em mente as coisas de Deus, e sim as coisas dos homens. Jesus proclama afortunado a Pedro pela sua acertada declaração de fé. Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus então declarou: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Nesta saudação, Jesus promete a Pedro o primado da sua igreja, mas pouco depois faz-lhe uma recomendação por lhes ter manifestado uma ideia demasiada humana e errada do Messias. Então Pedro o chamou de lado e começou a censurá-lo. Deus não permita tal coisa, Senhor, que isto nunca te aconteça. Jesus, porém, voltou-se para Pedro e disse: vai para trás de mim, Satanás. Tu estás sendo para mim uma pedra de tropeço, pois não tens em mente as coisas de Deus, e sim a coisa dos homens. Devemos agradecer aos evangelistas o fato de nos terem apresentado os primeiros discípulos de Jesus tal como eram, mas não como personagens idealizados, mas como gente de carne e osso, como nós, com suas virtudes e os seus defeitos. Esta circunstância aproxima-os de nós e ajuda-nos a ver que o aperfeiçoamento na vida cristã é um caminho que todos devemos fazer, pois ninguém nasce ensinado. Dado que já sabemos como foi a história, aceitamos que Jesus Cristo tenha sido o Messias sofredor, profetizado por Isaías, e tenha entregue a sua vida na cruz. O que mais nos custa aceitar é que tenhamos de manter presente a sua obra através do mesmo caminho de entrega, renúncia e sacrifício. Imbuídos como estamos numa sociedade que pugna pelo êxito rápido, por aprender sem esforço e de modo divertido,
e por conseguir o máximo aproveitamento com o mínimo de trabalho. É fácil acabarmos vendo as coisas mais como os homens do que como Deus. Uma vez recebido o Espírito Santo, Pedro aprendeu por onde passava o caminho que devia seguir e viveu na esperança. As tribulações do mundo estão cheias de penas e vazias de prêmio, mas as que padecem por Deus ficam suavizadas com a esperança de um prêmio eterno. Santo Éfrem. E aí vem a pergunta: quem diz os homens que eu sou? Uns dizem que é João Batista, outros que é Elias ou algum dos profetas. Mas vem a pergunta pessoal a Pedro: e vós quem dizeis que eu sou? Pedro, tomando a palavra, diz: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, Deus vivente. O apóstolo, conhecido por diversos nomes, Simão como Pedro, como Simão Pedro, como Quefas, em nome dos 12, responde: tu és o Cristo, ungido Filho de Deus vivente. O nome de Filho de Deus é uma expressão usada por Isaías no capítulo 2, versículo 1. Aos filhos de Israel se lhes dirá Filho de Deus vivo, Filho do Deus vivo, o qual concorda perfeitamente com a frase de Mateus e a confissão de Marta. Eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que vem a este mundo. João capítulo 11, versículo 27. Embora Pedro não soubesse o sentido das palavras que pronunciou, Jesus se serviu das mesmas para fundar a sua igreja. Então, tendo respondido, Jesus disse-lhes: bendito és Simão, porque carne nem sangue te revelaram, mas o meu Pai, o que está nos céus. A carne e o sangue não te revelaram o que dissestes. Foi o meu Pai dos céus que te revelou o Filho a Pedro. Pois descreve João no capítulo 6, versículos 36. Todo aquele que o Pai me der virá a mim. Jesus considerou essa declaração de Pedro de tal importância que afirma duas coisas que sem dúvidas transformarão a personalidade e o ministério do apóstolo. Deus abençoe a todos. Chegou um novo CCAA para você. Online, ao vivo e presencial. Juntos, o mesmo conteúdo, a mesma qualidade para todas as idades. Você pode decidir a cada aula onde vai aprender inglês ou espanhol. Na sala de aula com sua turma, em casa, no trabalho, em qualquer lugar. Sempre com a presença do seu professor, interação com os amigos e muita conversação. A flexibilidade que você precisava com a nossa qualidade de ensino.